Olá, me chamo Caio Vinícius de Lima Ramos, estou aqui junto da Giane de Oliveira Pinto. Nós somos discentes do curso de Letras Língua Portuguesa da Universidade Federal do Pará, no campus Castanhal. E aqui nessa disciplina, né, de oficina de didatização de gêneros textuais, nós vamos trazer o gênero do diário e as formas de trabalhá-lo em uma sequência didática. E o nosso trabalho, ele vai se apresentar em determinados tópicos, né? Então vamos seguindo. O que é o gênero do diário? Bom, no senso comum, o diário costuma ser visto como uma atividade secreta, passageira ou durável, irregular, antiga, comum e corriqueira. Falando sobre essa definição do gênero diário, vamos só tentar destrinchar um pouquinho do que as autoras falam, né? No caso, quando ela utiliza passageira, ela quer dizer que às vezes, por exemplo, lá na nossa adolescência, normalmente era muito comum a gente escrever diários, falar do menino que a gente era apaixonado na escola, ou colocar algumas confissões. Mas depois que a gente toma uma idade mais adulta, a gente deixa isso para lá. Por isso ela utiliza esse termo passageiro. Ou então pode ser durável. Existem pessoas que mantêm diários da vida inteira. Eu me utilizo muito como exemplo. Na verdade, não são diários, são agendas que eu comecei a escrever, eu acredito que quando eu tinha 16 anos. E isso foi uma prática durante anos, acho que mais de 10 anos. E um belo dia, simplesmente, não o fiz mais. Irregular, porque às vezes não é todos os dias que a pessoa se senta para escrever a respeito do seu dia, ou contar confissões, ou colocar alguma coisa. Antiga, porque isso, por exemplo, se a gente for pegar não a carta de Pero Vaz de Caminha, onde ele faz aqueles relatos para o rei, ele não é um diário, ele não escreveu aquilo de forma secreta, mas a gente pode ver que ele coloca várias descrições do dia a dia, de como eram as viagens. Então, de certa forma, é antiga essa prática de você registrar os relatos de um dia. É comum, porque, por exemplo, qualquer pessoa, desde que ela possua, né, saiba ler e escrever, qualquer pessoa pode escrever um diário. E corriqueira, porque pode ocorrer em qualquer classe social, pode ocorrer de qualquer forma, no caso. Agora sobre os aspectos técnicos do gênero do diário. O que a gente pode dizer que caracteriza um texto como um diário? Então vamos lá. Então, o que caracteriza esse gênero diário? Que tipos de coisas que nós vamos conseguir perceber no gênero diário que vão ser específicos desse gênero? Olha, primeiramente os relatos eles são pessoais, ou seja, tudo que a pessoa colocar naquele diário, ele vai estar sendo realizado a partir do ponto de vista do indivíduo, da forma como ele vê o mundo, da forma como ele viveu aquela situação. E são registros de acontecimentos, ou seja, ele vai registrar aquilo que aconteceu durante o dia dele. Registros em ordem cronológica, ou seja, a pessoa sempre vai colocar uma data e ela sempre vai seguir essa cronologia dessas datas, de caráter intimista e confidente, ou seja, ele sempre dentro do gênero diário, quando a gente fala de um diário secreto, a pessoa está falando de impressões próprias. Normalmente ela não está escrevendo pensando naquele leitor que vai ler aquilo que está escrito. Mas lá na frente a gente vai falar um pouquinho sobre essa fronteira que foi um pouco quebrada com as redes sociais. Subjetividade e espontaneidade, ou seja, a pessoa ela não vai estar ali preocupada em escrever de forma muito linda, porque ela está imaginando que alguém vai ler aquilo. Não, ela está despojada, ela está falando a respeito dos sentimentos dela, ela está falando a respeito da subjetividade dela. Vocabulário simples, a pessoa não vai utilizar palavras super rebuscadas para falar a respeito dos próprios sentimentos. Somente se isso for uma coisa comum para ela, se aquilo for de fato a forma como ela fala. Presença de vocativo, linguagem informal, ainda aí remetendo de novo ao vocabulário simples, e textos assinados. Isso também a gente vê muito antigamente, ou seja, na época que os diários eram escritos com papel e caneta, as pessoas assinavam. Mas mais lá na frente, volto a dizer novamente, quando a gente vai falar um pouquinho sobre rede social, a gente vai ver que a própria assinatura da rede social já é o registro da conta da pessoa, ou no Facebook, ou no Instagram, que às vezes servem como diários. E assim, gente, o diário, nessa mesma estrutura, né, que a Giane acabou de explicar muito bem pra gente, ele pode adquirir outras funções.
A estrutura, gente, do gênero, né, diário, falando assim de uma forma mais extensa, mais ampla, ela acaba tendo um caráter maleável, né? Como nós podemos ver aqui nos exemplos dos diários ficcionais, né, como o livro Um Diário de Banana, que é um livro que ele é ficcional, ou seja, foi um autor que escreveu essa história, mas se utilizando da estrutura do gênero do diário, né? Nós temos os diários de viagem, né? Que eles relatam os acontecimentos que esse autor, essa autora fez durante uma viagem, né? E assim, gente, os diários, né, eles também podem ser assim ferramentas bem interessantes quando a gente, no que se diz respeito à descrição histórica, né, de uma certa época, um período. E como exemplos, nós temos os livros do Diário de Anne Frank e o Quarto de Despejo, né, da Anne Frank e da Carolina Maria de Jesus, respectivamente. E a Giane, ela pode trazer uma colaboração pra gente sobre esses dois livros. Então, dentro desses livros, a gente consegue detectar, além de características do gênero diário, a gente consegue perceber essa descrição histórica. Por exemplo, no caso do livro Diário de Anne Frank, ela escreveu o livro durante a Segunda Guerra. Ela e a família dela eram judeus e na época nazista eles foram perseguidos, então eles ficaram no esconderijo. E aí ela vai relatar coisas dessa época no diário dela, como era o dia a dia, a tensão de estar. Então ela fala também dessa coisa da subjetividade dela, de como que ela enfrentava aquilo, os anseios. E no livro da Carolina Maria de Jesus, ele também é uma espécie de diário em que a gente consegue perceber vários dados históricos dentro do que ela coloca. Quem teve a oportunidade de ler esse livro, a Carolina Maria de Jesus era uma catadora de lixo, ela viveu no Brasil no período dos anos 50, e ela escreve esse diário falando da dureza da vida, do convívio dela na comunidade, que ela morava numa favela, ela fala dos desejos dela, dos anseios, e tudo isso ela vai colocando de forma datada. Esse livro é muito interessante, porque quando a Carolina começou a escrever esses diários, ela escrevia em folhas de papel avulsa, e ela nunca, no início ela não tinha intenção de publicá-los, mas um jornalista acabou descobrindo que ela fazia esses registros e os publicou. E eles têm uma importância histórica no sentido da gente situar o que era o Brasil nos anos 50, como que vivia uma comunidade, uma pessoa que vivia na favela na época. Então, essa é uma ferramenta importante também para que a gente possa perceber isso. E assim, gente, como nós já havíamos tratado no início da apresentação, o gênero do diário, ele compartilha certas características muito interessantes com os nossos posts de redes sociais, né, como do Instagram, Twitter, Facebook, etc. Nós poderíamos entender até mesmo como uma certa transmutação do gênero, com o advento das novas tecnologias, etc. E é fácil da gente enxergar, até mesmo em exemplos como esse, que está aqui, né, de um post do Facebook, que nós sempre colocamos, né, uma imagem, nós dizemos algo sobre aquele momento que aconteceu na nossa vida, e esse post ele tem uma data, ele segue lá na nossa página uma certa cronologia, então ele tem muitas características em comum com o gênero do diário, até como nós estávamos tratando, né? A única diferença, no entanto, é que nós fazemos das nossas redes sociais como uma espécie de diário aberto, né? Nós não guardamos esses posts, essas informações, esses relatos das nossas vivências pra gente. Eles ficam abertos para nossos amigos ou para qualquer pessoa chegar lá e ver, né? E agora na sala de aula, como é que a gente pode tratar, né, num aspecto didático, o gênero do diário com os nossos alunos? E agora a gente vai falar sobre as formas de abordagem. Como que a gente pode abordar o gênero diário dentro da sala de aula junto com os nossos alunos, né? A primeira didática, né, que se dará é a gente apresentar o gênero, como nós falamos anteriormente, as características aos alunos, seguido de uma atividade individual. A atividade que a gente propõe é que os alunos eles vão produzir um relato, um diário, né? Sugerindo que eles falem, por exemplo, como foi a vinda deles para a escola no dia anterior, falando
Principalmente, qual o objetivo? Perceber, quando a gente fala que um diário a gente escreve de uma forma despojada, de uma forma espontânea, mesmo que a gente saiba que aquele aluno está escrevendo aquilo, sabendo que a gente vai ler, o que, que a gente tenta buscar? É a subjetividade do aluno, a forma como o aluno escreve, e a partir daí a gente vai ter diversas ferramentas, diversos recursos para poder trabalhar com o aluno, vai poder identificar a escrita, a gente vai poder identificar a forma como ele se expressa, a gente vai poder identificar a coerência textual, a gente vai poder identificar uma infinidade de coisas que a gente pode trabalhar com esses alunos, e também a gente pode, no caso, ver como é a vida desses alunos, mesmo que seja de forma muito, de certa forma, superficial, mas a gente vai criar uma intimidade com aquele aluno, de perceber como é a vida dele, o dia a dia dele. Essa é a proposta do gênero diário dentro da sala de aula. Diante do que foi exposto, né, das características, das funções do gênero do diário, né, nós chegamos à conclusão de que nós podemos usá-lo nas nossas sequências didáticas e, né, e diante do que foi exposto aqui, nós podemos chegar a esse consenso de que o gênero do diário, ele pode ser, sim, bem interessante por diversos motivos, por diversas óticas, para as nossas didáticas, né, com os nossos alunos. Então, a gente espera que vocês tenham gostado da apresentação. Muito obrigado pela atenção, de verdade. E essas daqui são as nossas referências que nós utilizamos no trabalho. E é isso. Obrigado.